Olá, né, para ficar atemporal esse vídeo aqui. Então, hoje, na verdade, eu queria tratar com os senhores. Não repara, eu tentei buscar um ângulo aqui. Tô segurando o celular com o pé, segurando o celular com o pé, segurando o celular com o pé, para tentar fazer um ângulo maneiro aqui pros senhores. Mas o que que me anteveio, né, cara? O que que me anteveio? Em relação a nós, cara. A gente às vezes, eu particularmente tenho uma questão de cobrança excessiva pra tudo, tá ligado? E isso acaba me prejudicando drasticamente em muitos outros quesitos. No que tange, por exemplo, a própria execução das paradas. Por exemplo, às vezes eu não consigo acordar no horário que eu me tinha me proposto acordar ou fazer alguma outra coisa e então a questão de nossa pessoa assim, existe uma questão muito complexa que a gente às vezes se propõe a fazer inúmeras coisas da maneira mais perfeita possível. Eu particularmente tenho esse problema, então acaba que eu fico agendando, pensando em fazer, pensando como que vai ser feito, da maneira que vai ser feito, na intensidade que tem que ser feita, e eu acabo não executando porque eu quero que tudo aconteça na maior perfeição possível. O que não é verdade, né? O que não é verdade. Eu, segunda-feira, tive uma crise de ansiedade e percebi que na resolução final dela, a questão de que eu tentava racionalizar muito sobre fazer e não fazer. Infinitas coisas, tudo que você imaginar. Acordar cedo, não acordar cedo. O que eu ganho de positivo, o que eu perco, o que eu ganho ao longo do dia, o que eu perco ao longo do dia. Seja fazer tal coisa, seja fazer outra coisa, seja correr pela manhã, seja tomar um banho gelado, seja tomar um café da manhã diferente, seja comer um chocolate, seja estudar ou não estudar, seja ver uma matéria ou não ver uma matéria, seja aplicar um conceito ou não aplicar um conceito, seja ser uma pessoa melhor cada dia, ou seja, não ser uma pessoa melhor cada dia. Infinitas possibilidades na qual eu me via tentando calcular todas. E eu entrava em parafuso. Porque na mesma medida em que eu gastava exaustivamente o pensamento em questão de analisando todos os dados, literalmente, eu fazia um mapeamento dos danos fisiológicos, dos benefícios momentâneos e tudo mais, a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Eu era literalmente eu sou ainda, descaracterizei esse hábito segunda-feira, fazem 2 dias que eu tô sem esse hábito e tô me sentindo muito melhor. Mas a questão que eu quero pontuar é você descaracterizar esse sentido de dualidade entre escolhas. É óbvio que você vai precisar fazer uma escolha ou outra escolha, só que você ficar incessantemente calculando essa questão do porquê que você fez ou porquê que você não fez, isso acaba consumindo uma energia mental absurda. E isso, evidentemente, a longo prazo, com a questão dos dias, acaba tornando muito carregado a tua mente de coisas inúteis. Então é muito mais fácil você se permitir ter um momento de lazer, se permitir conscientemente fragmentar o teu foco para voltar mais focado depois no outro bloco de conhecimento. Então não adianta você querer produzir um bloco de estudo artificialmente se você não está com vontade, ou se você em 20 minutos não conseguiu fazer engajar-se pelo conteúdo. É inútil você ficar 1 hora consumindo na tela do computador, enfim, vendo um livro que você está piscando, não está conseguindo reter o que você está lendo, enfim, você está jogando fora o tempo de uma maneira menos ruim, mas você ainda continua perdendo esse tempo. Então, de repente, se você joga esses 20 minutos por uma atividade, vai sair dar uma caminhada, come um chocolate, se permite tomar uma xícara de café com chocolate, se permite enrolar um pouco o feed, só que é importante não se perder, ou até mesmo que você fume um cigarro nesse meio tempo.
O problema é você se perder nesse hábito. Mas uma vez que você faça isso 15 minutos e depois vá para 45 minutos de foco póstumos, é muito melhor do que você perder essa 1 hora ininterrupta e não ter produtividade nenhuma. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo aqui hoje? Eu quero deixar que se permita fragmentar o seu foco das suas ações. Nessa pouca experiência que eu tive fragmentando o foco de forma consciente, que eu digo, não se perdendo, né? Eu tive um aumento exponencial das minhas atividades produtivas. Eu consegui produzir muito mais do que eu vinha produzindo, tendo esse arbítrio de poder fragmentar o foco. De repente, porra, não tá rendendo aqui, vamos dar uma caminhadinha, vamos tentar mudar o método, vamos tentar mudar a matéria, ou o que seja, mano. Dá uma saidinha, dá uma reestruturada, sem compromisso, e depois volta sem compromisso também. Não se cobre tanto no que tange, eu preciso fazer isso. Coloque metas mais abstratas no dia a dia. É importante você ter metas abstratas durante o dia. É importante ter metas consolidadas ao fim do dia, ou ao fim do dia não, esquece, que senão eu estaria sendo contrário ao que eu acabei de dizer, enfim. É importante você ter metas concretas para semanas, para meses, para anos. Agora, o dia tem que ser composto de metas abstratas, porque você não pode tentar usar a coerção, o preciso fazer para executar coisas. O preciso fazer é inútil na era onde a gente está entupido de estímulos e outras coisas e outras milhões de coisas. O cérebro, ele não entende bem essa questão do eu preciso fazer. Você não precisa fazer, você tem comida, você tem água, você tem um lugar para dormir meramente bom. Você não precisa fazer nada, pô. Você só precisa guardar energia porque você via algum bicho atrás de você, você consegue fugir, tá ligado? Então você não precisa fazer nada. Então o precisar fazer não é um argumento válido para o seu cérebro. Então por isso que não adianta querer incutir essa coerção do eu preciso fazer para o teu ser entender que você precisa fazer. Vale muito mais a pena você adotar uma questão mais recreativa, mais liberal no que tange. Eu tenho que fazer, tá ligado? Eu tenho que fazer, vou tentar fazer, não consegui. E agora? Eu vou continuar aqui? Não, porra. Dá uma mudada ali, dá uma administrada diferente, dá uma tentada, tá ligado? Muda um pouco essa parada. E é sobre isso o vídeo no geral. Eu tava com esse problema muito crônico. Eu tava muito preciso fazer, preciso entregar. Comecei, agora tem que terminar, tá ligado? Então eu tinha essa parada muito forte, mano, que eu não conseguia. Ó o cheirinho. Eu não conseguia ter essa parada, tá ligado? Botava na cabeça, tinha que fazer, mas não entrava no fluxo, eu não conseguia integrar, não conseguia fazer o que eu tinha me pretendido a fazer, e daí eu ficava puto comigo mesmo, tá ligado? E essa parada é foda, mano, porque isso só acaba prejudicando você é que mais precisa fazer. Então, qual que é o ponto final dessa aula? Solte as rédeas não perdendo o rumo. Se você quer ir pro norte, é pro norte que você quer ir, mas coloca o cavalo apontado pro norte e deixa ele ir. Às vezes ele vai dar uma viradinha para esquerda, às vezes ele vai dar uma viradinha para direita. Se você vê que ele virou muito para esquerda, virou de ré, enfim, você pega as rédeas de novo. Agora, no que tange, ele virar um pouquinho para esquerda, virar um pouquinho para direita, tá ligado? Isso é normal. O importante é que você tenha um foco amplo no norte que você quer chegar. Então, a lição é: solte um pouco as rédeas. Deixe um pouco a vida fazer o trabalho de te levar até o fim do norte. Você colocou um norte, é importante ter um norte. E é importante ter esse autoconhecimento, ter essa sensibilidade. Pô, não, tá indo muito pra esquerda, tá indo muito pra direita. Ou já virou, caiu a carroça, já virou no caralho. Concentra de novo, pega as rédeas, força ele ir pro norte, depois solta um pouco de novo e controla. Vai controlando, vai dando um tapinha aqui, um tapinha ali, vai controlando.
Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês.